Item número 1, medida provisória 678/2015, continuação da votação de turno único, medida provisória 678/2015, que altera a Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui regime diferenciado de contratações públicas, tendo parecido a Comissão Mista pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência, pela constitucionalidade e velocidade de biblioteca legislativa, pela adequação financeira orçamentária desta e das emendas apresentadas, no método de aprovação desta e das emendas número 2, 3, 34, 38, 42, 45, 48, 45, 58 a 60, 66 e 69, na forma do PLV 17/2015, apresentado, e pela rejeição das emendas número 1, 4 a 33, 35 a 37, 39 a 41, 43, 44, 46, 57, 61, 65, 67, 68, 70 a 72. Relator deputado Joaia Antes e relator revisor senador Teomário Mota. Passa-se a votação. Vamos lá. Senhor presidente, só para esclarecer. Deixa só... A medida provisória ou é requerimento de preferência que nós vamos votar? Não. Primeiro eu tenho aqui um pedido de retirada de pauta do PSDB. O PSDB mantém a retirada de pauta? O PSDB mantém requerimento de retirada de pauta? Sim, presidente, mantém sim. Pois não. Então, para falar a favor, deputado, requerimento de retirada de pauta, medida provisória, assina PSDB. Para falar a favor, Daniel Coelho. Show aí, viu? Eu só vou te acompanhar. Senhor presidente, senhores deputados, na noite de ontem, nós aqui fizemos um intenso debate, onde a própria bancada de governo e bancada do PT tinham uma posição até então que ia de encontro à posição do PSDB. A nossa preocupação com uma medida provisória que chega a essa casa com uma linha e que ocupava meia página e que se torna um calhamaço, um verdadeiro livro com medidas as mais diversas, algumas até que no mérito podem merecer a nossa concordância, e nós colocamos isso ontem numa reunião que foi convocada na sala da presidência, mas aquelas que merecem a nossa concordância deveriam ser fruto de um projeto de lei a ser apresentado, como vários outros têm sido nessa casa, em acordo com todos os líderes e todas as bancadas, e aprovados com a maior celeridade. Porém, o que aconteceu ao longo da noite, e aí fica explícita a situação, é um acordo entre o governo e o relator da matéria, para que estas matérias, não sei nem se o nome jabuti fica adequado, porque é tão grande que cabe mais para um tartaruga marinha, mas para que essas matérias permaneçam. Entre elas, algumas que nos preocupam e muito. E por que a preocupação de tantas matérias estranhas no MP? Não tem problema nenhum, e o PSDB não refuta a possibilidade de discutir o mérito de cada proposição aqui colocada, mas votar matérias de alta relevância, que mexem, por exemplo, com a atuação dos cartórios em todo o Brasil, e a partir daí mexendo com o interesse de todos os cidadãos brasileiros, fazê-lo isso, de bolo, agora, dentro de um PLV, sem a discussão efetiva em comissões e pelas bancadas do seu mérito, é uma temeridade e é uma falta de responsabilidade com o país. Acho uma atitude completamente irresponsável esse tipo de acordo que é feito na madrugada com o governo, sem conversar com os partidos e bancadas de oposição. PSDB entra em movimento de obstrução nessa matéria a partir desse momento, porque não vê os princípios democráticos respeitados, não vê o debate ter acontecido para que matérias dessa relevância sejam aprovadas dessa forma. Eu desafio os deputados que estão aqui no plenário terem as informações suficientes e o conhecimento dessas emendas que estão aqui colocadas. Os deputados vão votar um PLV sem saber o seu conteúdo. Esse tipo de acordo que desrespeita a própria informação que merece... Conclui, deputado. Que desrespeita a informação necessária para o deputado poder concluir e aí sim opinar no sim ou não, é ruim para a democracia e ruim para essa casa.
que haja bom senso do governo, do próprio relator, para que aí sim nós possamos discutir item a item e, pelo mérito, quem sabe até aproveitar algumas das medidas. Mas dessa forma, tentar empurrar goela abaixo várias medidas sem o conhecimento dos deputados, num acordo que é feito pela madrugada, é um sinal muito ruim para a democracia e para todo o povo brasileiro que acompanha hoje o que aqui acontece. Orientação de bancada. Como vota o requerimento retirado de pauta do PMDB? Bloco PMDB. PMDB não. Bloco PMDB não. PT. PT não, senhor presidente. PSDB. Nós conquistamos uma realidade que é muito mais propícia à qualidade do processo deliberativo contra o Frankenstein, contra a Jabuti. Tem que ter um tema só, a medida provisória, por isso a retirada é recomendável, sim. Bloco do PRB. PRB, senhor presidente. Só um minutinho, deixa eu informar. Pois não. É retirada de pauta, deputado. Somos contrários, retirada. Contrário. PR encaminha. Orienta não, presidente. Não. PSD. Não. PSB. Democratas. Senhor presidente, nós queremos orientar sim, porque concordamos com os argumentos levantados pelo deputado Daniel Coelho, entendendo que essas medidas provisórias começam a ficar eivadas com muitos jabutis e até questões que não têm nenhuma compatibilidade com o texto original. Vossa Excelência precisa, inclusive, dar sequência ao que vinha fazendo antes, excluindo algumas emendas que não são compatíveis. Então, por esses motivos também, nós somos favoráveis à retirada da pauta para que depois possamos discutir com mais detalhes essa matéria. PDT. Solidariedade. Presidente, o Solidariedade encaminha sim. Achamos que é importante, uma matéria que precisa ser melhor discutida, está muito conturbada, então encaminhamos sim. PROS vota sim, senhor presidente. PROS sim. PCdoB. Não. Como vota o PPS? Como vota o PV? Como vota o PSOL? O pessoal vota sim a retirada, até porque os problemas congênitos que esse projeto de lei de conversão tem não foram sanados. Pelo que entendi, a busca de um acordo não deu frutos. Nós vamos estar aprovando não apenas o RDC do projeto original, que é questionável em si, mas também uma série de outras propostas que mereciam ser examinadas uma a uma, sem o que se caracteriza uma soma de quelônios aí. Jabuti de todo tipo não é aceitável, não é bom, não é da boa técnica legislativa, não é sequer respeitoso à lei que regulamenta o processo legislativo. Nosso voto, portanto, é sim, pela retirada de pauta, pelo bom senso. Senhor presidente, PSB. Presidente. PSB, senhor presidente. Um minutinho, já chamei o rei, eu chamo Vossa Excelência em seguida. Presidente, nós vamos votar pela retirada de pauta. E é muito grave o que está circulando a ponto de uma pessoa absolutamente equilibrada nos seus posicionamentos, como o deputado Coelho, do PSDB de Pernambuco, ter feito um discurso tão veemente. Também recebi essas informações que retiram esse texto do ambiente do acordo político e levam para o ambiente do cambalacho, o que não fica bem para a Câmara dos Deputados. E é bom que o governo também perceba de tão fragilizado que está, perceba que está se tornando mais fragilizado, fazendo esse tipo de acordos. Se torna mais fragilizado, porque de repente chega-se à conclusão de que estamos diante de algo desgovernado ou ingovernável. O que esse projeto de lei de conversão contém
ultrapassa a imaginação. Ultrapassa a imaginação. Então a rede, nesse momento, vota pela retirada. Como vota PSB? Senhor presidente, o PSB é a favor do texto original, mas como ele está cheio de ramificação do mal, o PSB vota sim pela retirada. PV? Sim, presidente. Sim. Minoria? Minoria? Governo? Presidente. Minoria. Presidente, o PSDB, a minoria, os parlamentares da minoria, da oposição, são favoráveis ao texto original. No entanto, no decorrer desse processo de construção legislativa, foi se colocando vários negócios, vários interesses financeiros de determinados setores que não contribuem absolutamente nada com o aprimoramento do texto, pelo contrário, enriquecem indevidamente determinados setores e injustamente da sociedade. Portanto, a minoria, lamentavelmente, ao final de um processo legislativo, vai encaminhar sim. Quero apenas alertar o plenário que existe o destaque de preferência como existia ontem. Foi retirado do PT, mas persiste o destaque de preferência do PSDB. Então terá a oportunidade de se pronunciar. A retirada de pauta é que está fora do processo da continuidade da votação que estava ontem. Só alerto isso, porque a impressão que está se passando é que se superou algo que existe. Governo. Senhor presidente, o governo orienta o voto não, até por conta dos vários entendimentos que fizemos de ontem para hoje, que na hora adequada chama a atenção do plenário. Quero inclusive dialogar com a oposição que nós avançamos no entendimento com o relator da matéria, o deputado Jovai Arantes. Na hora devida, a gente anuncia o acordo. Por isso que o governo pede a todos que venham votar. Essa medida provisória é fundamental ser votada para que entremos na outra que tem como relator o Daniel Vilela, que é do proteção ao emprego, ainda hoje. Não podemos deixar porque a pauta continuaria trancada. E é necessário, portanto, nós irmos ao plenário votar não, senhor presidente. PPS que não orientou, deputado Issa, quer orientar? PPS orienta sim, presidente. Sim. Vossa Excelência fez uma observação sobre a votação do texto principal da medida provisória. Merece uma resposta, uma satisfação até. É que o governo, que está tão fragilizado ali no Executivo, comunicou essa fragilidade à base da Câmara dos Deputados, especialmente ao PT. Então, pessoalmente, eu não acredito que se vá votar a medida provisória do governo. Por quê? Há o destaque, vai ser votado. Mas o partido do governo não vai articular para derrotar esse destaque. É notório. Por isso, temos que insistir, no caso de votação nominal, na obstrução. Ok. Senhor presidente, deputado, nós estamos vivendo a mesma situação, Vossa Excelência me permite dizer, é uma situação de limbo. O bloco que ainda existe é este que está assinalado. Deste bloco, Vossa Excelência tem conhecimento, não formal, mas tem conhecimento político, o PMDB se apartou. Então os partidos que integravam este bloco em número de 4, PP, PTB, PSC e PHS, não podem, por exemplo, nem votar obstrução, nem orientar diferente, o que não é correto. Então eu queria primeiro ponderar isso. Eu estou dando a Vossa Excelência. Nós vamos votar sim. Então, por que vamos votar sim? Não é contra o relator, não é contra o conteúdo, é contra a forma. Presidente, fiz o recurso, vou reiterá-lo, já o comentei na Comissão de Justiça, nós não podemos, ao constrangimento de debater os efeitos de uma causa mal consertada, que é a inserção numa medida provisória de assuntos estranhos a ela. É isso que está acontecendo e não deve acontecer, e Vossa Excelência já impediu que acontecesse. Tomara que volte a fazê-lo. Muito obrigado.
Vota sim. Em votação, requerimento retirada de pauta. Senhor presidente, PSC. PDT vota não, presidente. PDT encaminha não. PDT encaminha não. Senhor presidente, PSC, desculpa. PSC encaminha sim, senhor, retirada de pauta. Em votação, requerimento de retirada de pauta. Para não. Aqueles que forem favoráveis à retirada de pauta, permaneçam como se acham, os contrários se manifestem. Rejeitado. Verificação do PSDB e entramos em obstrução. Verificação conjunta. A presidência solicita aos senhores deputados e seus deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. PSDB está em obstrução, senhor presidente. Senhor presidente, o PPS muda para obstrução. Lembrando. Rede declara obstrução. A orientação de obstrução para efeito administrativo da presença não dispensa a marcação de obstrução no painel. Mesmo assim, o democrata orienta... Não problema, mas alerto... Senhor presidente, há controvérsia, mas nós concordamos. Há controvérsia, mas nós concordamos. Presidente, solidariedade indica obstrução. Mesmo que não fosse obstrução, quem não votasse estaria ausente, claro. Quem não está ausente. Tanto com obstrução, senhor presidente, eu estou falando do efeito administrativo. Não é para livrar a cara de ninguém, é obstrução política. É isso. Pessoal para obstrução, presidente. Pessoal em obstrução. Atingido o quórum, eu vou encerrar a votação, ok? Está para senhor presidente, quero solicitar que todos os deputados venham ao plenário e deputadas. A votação dessa medida provisória vai viabilizar a votação seguinte da medida provisória 680, que é aquele programa de proteção ao emprego. Até porque não adianta obstruir agora, porque não temos como chegar na segunda medida provisória. Portanto, eu solicito que todos venham ao plenário votar não à retirada de pauta para votarmos a MP 680. Presidente, solidariedade, obstrução, por favor, presidente. Senhor presidente, o PSB modifica seu voto para obstrução. Ok, obstrução. Presidente, o PTB vota não. PTB vota não e pede seus deputados que venham ao plenário para votar. PTB não. Presidente, eu peço à bancada do PT que compareça para a minoria obstrução, senhor presidente. Lembrando que caso não atinja o quórum e caia a sessão, vou convocar a extraordinária com uma outra pauta que não seja pauta sujeita ao trancamento, provavelmente uma PEC ou um projeto de resolução com painel aberto de presença, com zerada de painel. Aquela de ontem, que ficou para hoje. Não pode. Não é isso não. É porque ele Veja isso de novo. Não pode mudar de bloco. Tudo bem, mas... Senhoras e senhores deputados, venham ao plenário. Aí ele fecha e abre para botar a PEC. PEC? Qual é a PEC? Ô, cuidado. Senão você não vai ser o maior. Você só vai ser o maior se tiver um bloco de verdade. Senhoras e senhores deputados, venham ao plenário, votação nominal. Atingindo o quórum, eu vou encerrar imediatamente a votação. Senhor presidente, o solidariedade mudou para obstrução e eu não estou conseguindo. Senhor presidente Eduardo Cunha. Pois não. Quem não veio... O solidariedade alterou o voto para obstrução e o sistema não está atendendo isso. Quando você altera, não há mais a possibilidade do sistema aceitar. Só quem declara obstrução originária. Se já votou, não pode mudar. Quem já votou... Era algo para a mesa ver se conseguiam alterar isso no sistema, que é uma questão simples. É uma situação complexa que tem que ser muito debatida, eu já estive tentando debater isso, não é uma coisa fácil, mas uma vez dada uma orientação e alterada para obstrução, você votando, você não pode alterar para obstrução. De obstrução você pode alterar para o voto, mas o contrário não pode. Senhor presidente, o PV muda para obstrução.
Senhor presidente. Presidente. Fazer um registro aqui, senhor presidente. Deputado Júlio César, em seguida, Daniel. Estive no Tesouro há pouco tempo e recebi o comunicado de que uma auditoria que pediu ao Tribunal de Contas para apurar recursos arrecadados pela Receita e compartilhado com os entes federados, estados e municípios, foi autorizado o pagamento hoje de uma parte. Então eu quero comunicar aos prefeitos, os governadores de todo o Brasil que entrarão na conta esses recursos hoje à noite, em torno de 620 milhões, dividido entre estados e municípios do Brasil. Além do mais, senhor presidente, além desse trabalho, nós continuamos a nossa luta de acompanhar dentro da Comissão da Transparência das Contas Públicas, acompanhar toda a arrecadação da Receita, todo o compartilhamento e reclamar como fizemos ao Tribunal de Contas, pedindo inclusive auditoria. O que aconteceu no dia de hoje foi deferido pelo Tesouro e serão creditados esses recursos das contas das prefeituras e do governo dos estados do Brasil. Deputado Daniel Coelho. Não, senhor presidente, eu queria só que ficasse claro, é importante quando as regras são conhecidas por todos. Vossa Excelência hoje mais uma vez fez a afirmação que após a mudança de orientação para obstrução não é possível voltar ao voto. Ontem, Vossa Excelência, num certo momento, admitiu a possibilidade de cancelar a votação. Então, não, veja bem, é bom deixar isso claro, porque claro, fica fácil para todo mundo. Deixa eu deixar claro, ali não é o problema que eu admiti cancelar a votação, porque houve mudança. Ali havia uma situação de que o bloco tinha uma orientação e o partido outra, que fazia parte do bloco. E o bloco admitiu mudar a orientação, porque um partido estava com orientação diferente do outro. Acontece que quando o partido disse que não mudaria para liberar, que não alterava nada, eu discuti esse assunto, abandonei o assunto. E a circunstância que foi levantada em seguida por outro parlamentar, que aconteceu em sessão anterior, foi para efeito administrativo, não para efeito de mudança de exercício de voto. Então, não houve mudança de posicionamento meu. O sistema, quando um partido orienta o voto para um lado e o parlamentar vota e altera para obstrução, ele não pode alterar o voto. Se ele ainda não tiver votado, o sistema aceitará que ele vote obstrução. Essa é uma característica do sistema. Se o parlamentar votou sim ou votou não e quer mudar para obstrução, o sistema não permite essa alteração. Ao contrário, permite de obstrução para sim ou para não. Essa é a realidade do sistema. Tá? Senhor presidente, quanto à votação... Eu quero pedir a Vossa Excelência que tem um destaque do artigo 13, que acho que é da minha autoria ou da nossa bancada. Eu peço a Vossa Excelência a retirada para cumprir o acordo de aprovação daquele bloco aí com o governo. Retirado o destaque do PT. O destaque do artigo 13. Como líder, deputado Chico Alencar. Venha plenário, assim que atingir o quórum, eu vou encerrar a votação. O PTB encaminha o voto não, senhor presidente, e solicita aos deputados do PTB que venham ao plenário para fazerem o exercício do voto. Com a palavra, deputado Chico Alencar. A política brasileira, de uma maneira geral, ela está corrompida pelo fisiologismo. A gente vê isso em municípios, em estados e nas práticas políticas predominantes. Esta casa, isso é lamentável, porque em tese, deputado Miro Teixeira, nosso decano, aqui é o ambiente da alta política, do confronto o mais áspero de argumentos. E, no entanto, a gente vê que os movimentos são sempre subterrâneos. Há uma parte da suposta base do governo que, por afã de mais cargos ou de ministérios com porteira fechada, não dá quórum. Ou negocia, como no caso deste momento agora, um projeto de lei de conversão na medida provisória original para abarcar uma série de temáticas e interesses que não estavam no projeto original. Isso é pequena política e não é transparente. Ninguém vem aqui dizer que está tirando o quórum de uma sessão
por isso, por aquilo. Nós estamos obstruindo porque não queremos esses jabutis todos inseridos na medida provisória. Que amanhã, sem dúvida nenhuma, serão objeto de escândalo. Por fim, o pessoal recebeu da Procuradoria-Geral da República uma resposta a um ofício que fizemos em relação a denúncias contra o presidente Eduardo Cunha. Às 2h30 nós vamos apresentar isso a todos os interessados, porque a gente tem que agir assim, com clareza, substantividade, serenidade e na contundência necessária em defesa da boa prática democrática, que anda muito maculada nesse país em quase todos os níveis. Senhor, em obstrução. Não existe obstrução individual, deputado. Deputado Arthur Maia como líder. Deputado Arthur Maia pela liderança. Está encerrada a votação. Deu fora e encerrou. Votaram sim, 43, não 210, abstenção 4, total 257, artigo 17.1, quórum 258, obstrução 88, o requerimento foi rejeitado. Continuação da votação, próximo, requerimento, destaque de número 24, requeiro nos termos do artigo 61, inciso 4, parágrafo 2º, combinado com 117, destaque de preferência para a votação da medida provisória 678/2015, sobre o texto do PLV número 17. Assina PSTB. Para falar a favor, deputado Samuel Moreira. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos discutindo aqui uma MP. Por conta desta MP, que traz no seu objeto um regime diferenciado de contratação, ela gerou uma comissão que gerou também um PLV. O PLV foi apresentado pelo relator. O relator trouxe aqui as ponderações e nós queremos votar exclusivamente a MP. Nós não queremos votar o PLV, porque o PLV trouxe 15 artigos completamente estranhos, diferentes do objeto da MP. Esse é o problema. São os jabutis, corpo estranho, completamente estranho ao objeto da MP. E quais são esses artigos? Vou dar um exemplo, e é importante que a gente olhe isso com muito cuidado. Trouxe aqui artigos que dizem que o cidadão, ou pessoa física ou pessoa jurídica, qualquer um agora, para fazer uma simples notificação a alguém, precisa ir ao cartório, precisa registrar no cartório, precisa do tabelião. Não tem nada a ver com o objeto da MP, cria atribuições ao cartório e cria custo, cria burocracia ao cidadão. É mais burocracia para o povo brasileiro, para as empresas. Trouxe um outro artigo, vejam bem, meus amigos, trouxe um artigo dizendo: se você tem um crédito, se você quer fazer uma cobrança de alguém que você acha que lhe deve, você tem que notificar através do cartório, tem que ir atrás do tabelião primeiro, tem que registrá-la no cartório, tem que pagar, gera atribuições e benefícios ao cartório, mas gera despesa, gera burocracia, gera ineficiência, gera aumento de prazo para o cidadão. Eu fico impressionado como um assunto desse não poderia ser discutido numa lei, que fosse discutido numa lei para que todos pudessem saber, opinar, discutir com transparência. Não, coloca num trecho de uma MP que não tem nada a ver. São vários itens, meus amigos. Tem artigos aqui ligados ao turismo, tem artigo aqui ligado a aterro sanitário. A gente vai dar.
Para concluir, senhor presidente. Deputado, concluir. Nada a ver com a MP. Por isso nós queremos votar só a MP. Vamos votar, uns a favor e nós contra, não tem problema nenhum. Mas não vamos votar esses jabutis. Agora não. Não vamos votar esses corpos estranhos que ninguém tem conhecimento, que vão gerar despesas, dificuldade e burocracia. Mais burocracia é mais cartório para o povo brasileiro, é mais problema para o nosso povo, que já sofre muito com a burocracia nesse país, com os custos elevados da burocracia, aumentar custo para as empresas pequenas, médias, para o cidadão. Portanto, meus amigos, o nosso encaminhamento é para votar só a MP e fora o PLV, fora os corpos estranhos, fora os jabutis. Presidente. Senhor presidente. Lembrando que essa votação será nominal, porque ontem foi aprovado o requerimento nesse sentido, tá certo? Passamos a orientação de bancada. Como vota o bloco do PMDB para o destaque de preferência? Presidente, o PMDB vai manter o acordo que foi estabelecido no dia de hoje e vai votar não. Não, PT. PSDB. Senhor presidente, senhores deputados, o PSDB primeiro quer deixar bem claro aos parlamentares que não é contra, no mérito, todas as medidas que estão aí colocadas. Não há nenhum problema para o PSDB daquelas emendas as quais os méritos são positivos para a sociedade brasileira, em assinar em conjunto com os demais partidos e com autores projeto de lei para tramitar em urgência, como a presidência da Casa já tem feito com assuntos de alta relevância. Então não há nenhum prejuízo para o mérito das questões em mantermos a posição de votarmos exclusivamente a MP. O que não dá é, sem debater, sem discutir, deixar passar de bolo um monte de coisa que os parlamentares não conhecem. Para a gente poder preservar o nosso mandato, é importante que votemos sim a preferência do projeto original e depois sejam feitos os debates no momento adequado das demais matérias. PT. PT orienta não, presidente. Não. Bloco do PRB. Senhor presidente, o bloco do PRB quer alertar todos os líderes, as senhoras e os senhores deputados, para o seguinte: a questão dos cartórios que foi incluída no texto diz respeito ao direito do consumidor de, em qualquer estado da federação, em qualquer cidade, ter o direito de pagar o seu protesto, ou então de ser notificado através do cartório de títulos e documentos. Não é justo que alguém seja protestado pelo banco em Manaus ou no Rio Grande do Sul, esteja em qualquer outra parte do país e seja obrigado a ir até o cartório que fez o protesto para resolver o problema. Ele pode resolver, de acordo com o texto da lei, em qualquer cidade, ou seja, no seu domicílio. Para as pessoas de baixa renda, isso é extremamente importante, porque quando a pessoa deixa de pagar o seu veículo, que compra prestações em 40, 60 prestações, é direito dessa pessoa tentar acordar e pagar, mas tem que pagar no cartório, e o cartório pode ser o cartório da cidade onde essa pessoa vive. Para encerrar, presidente, é justo, é decente, é uma pauta boa para a sociedade brasileira. Por isso nós votamos não. PR. Presidente, ontem, depois da suspensão da sessão, a grande parte dos líderes se reuniram na sala de Vossa Excelência e o relator teve a oportunidade de explicar cada item que foi incluído na medida provisória. E conseguimos fazer um enxugamento. E o que ficou na medida provisória são matérias importantes que acrescentam a medida provisória e acrescentam ao país. Por isso, nós vamos votar não. Como vota o PSD? Presidente, nós estivemos ontem na reunião que não conseguiu chegar a acordo nenhum. O deputado Russomano coloca o assunto dos cartórios, que eu acho pertinente, porém ele fala sobre um artigo, são 3 que falam sobre cartório. O cartório tem um cartório que burocratiza, que faz com que qualquer documento nesse país tenha que obrigatoriamente passar em cartório. Nós não podemos aceitar isso, nós estamos na hora de tirar a burocratização e não de fazer mais burocratização nesse país. Então, não é possível que a gente tenha aqui assoldadamente votar tantas matérias diferentes sem que haja um debate sobre isso. Então, nós não temos como nem dizer se é bom ou ruim, porque alguns artigos nós achamos bons, outros nós achamos ruins. Então, por achar que falta um debate
e são matérias totalmente díspares, nós somos a favor da prioridade no texto base. PSB. Presidente, o PSB encaminha sim, entende que a medida provisória foi totalmente enxertada, está repleta de jabutis. Não é só simplesmente pela questão dos cartórios, mas tem outros temas importantes que precisam ser discutidos, debatidos. E temas importantes como esse não podem ser enxertados de qualquer maneira para que passe aí sem tamanha discussão necessária. Sim. Como vota o Democratas? Senhor presidente, eu tinha feito um acordo com o líder Jovair. Nós deveríamos votar no mérito o texto que foi aprovado da comissão, apesar da posição do Democratas no mérito ser radicalmente contra o texto aprovado. Mas a bancada está muito dividida, então a nossa decisão foi liberar a bancada do DEM. PDT. Senhor presidente, o PDT, embora reconheça que o regime diferenciado tem que ser restritivo, que a medida provisória não pode ter essa amplitude toda, mas o PDT, em nome do acordo, da construção, que é muito importante nesse momento, o PDT vai votar não. Solidariedade. Vou votar não. Solidariedade. PROS. PCdoB. Senhor presidente, nós desde ontem falamos que essa medida provisória que muda a forma de licitação, ela tinha que ser preservada na sua mensagem original. Mesmo o acordo que foi feito, na nossa opinião, não responde a esta preocupação. Portanto, o PCdoB votará pela preferência da MP original. Senhor presidente, o PROS vota não, senhor presidente. PROS não, solidariedade. Senhor presidente, o Solidariedade tem se manifestado aqui diversas vezes e vai fazer o mesmo hoje por uma questão de coerência, no sentido de se colocar sempre contra temas trazidos ao relatório e que são alheios e às vezes até absolutamente diferentes da medida provisória original. Então, conquanto pese o apreço que temos pelo relator, mas nós encaminharemos pelo texto original. Portanto, voto sim. Como vota PPS? Senhor presidente, nós estamos voltando aqui à velha história dos jabutis, dos penduricalhos que são colocados nas medidas provisórias, cujo texto principal nada tem a ver com as emendas apresentadas. E aqui são jabutis que atrapalham a vida do povo brasileiro. Atrapalham no sentido da burocracia e atrapalham no custo que teremos a partir de emendas apresentadas. Daí a dizer que a bancada do PPS vai votar sim, porque queremos o texto original para que possamos discutir a RDC. Até porque a bancada do PPS sempre foi contra a RDC. A RDC para a Copa do Mundo transformou custos da Copa do Mundo em 8 bilhões para 30 bilhões. A RDC para os Jogos Olímpicos transformou custos de 5 bilhões para quase 30 bilhões. Esta é a RDC, para aumentar custos e roubar o dinheiro do povo brasileiro. PV. Senhor presidente, nós, com todo respeito ao relator do projeto de conversão, primeiro queríamos esclarecer que votar a preferência a favor da medida provisória tal qual ela veio, não tem nada de pessoal, nada contra o relator, mas contra o relatório. Portanto, esse relatório, na realidade, ele é cheio de coisas que não deveriam constar. E justamente a maior delas para nós é ampliar para 8 anos o cumprimento da lei de resíduos sólidos. Por esse motivo, evidentemente, nós vamos votar sim. Lembrando, presidente, que essa votação vai ser nominal. Então, já chamando os nossos companheiros aí do Partido Verde para que venham aqui para a votação nominal, conforme o requerimento votado ontem. Pessoal, o PSOL vota sim, porque entende que esta MP e o seu projeto de lei de conversão estão instituindo aqui, mais uma vez, e isso é escandaloso, o varejão legislativo. Não só pelo elemento de burocratização que atende aos interesses dos cartórios, mas também, por exemplo,
é essa prorrogação por mais 4 anos da lei dos resíduos sólidos, que vai sendo postergada ano após ano, provocando mais envenenamento do meio ambiente. Nós temos aqui, nas 12 leis alteradas por essa MP, desvirtuando totalmente o seu sentido original, que queremos questionar também, outras aberrações, como, por exemplo, a alteração da legislação tributária para agências de turismo, exercício da remuneração do permissionário lotérico, enfim. Mas, de qualquer forma, essa limpeza, de forma que houve um enxugamento, ainda assim não é adequado legislar dessa maneira. Portanto, pelo debate de mérito da MP original. Sim, a preferência. Presidente, eu quero lembrar que nós fizemos ontem a interrupção da votação exatamente para produzir um acordo, onde nós discutimos ontem à noite com os líderes que foram e que quiseram participar, e hoje de manhã, na liderança do governo, nós finalizamos a produção desse acordo. Nesse acordo nós fizemos um enxugamento quase que total dessa medida provisória, em sintonia com o governo e em sintonia com as lideranças partidárias. A questão das loterias foi acertado com o ministro Henrique Eduardo Alves, que ela virá numa outra medida provisória específica, e nós retiramos as 2 emendas que havia do turismo. Retiramos a dos lotéricos, até porque a matéria já havia sido votada aqui no Senado, a mesma matéria, o mesmo texto na íntegra. Então retiramos também. Então fizemos um grande julgamento, presidente. E eu quero lembrar ao pessoal do PSDB que quem lançou o RDC no Brasil foi o PSDB em 1998 com o senhor Fernando Henrique Cardoso, e eu me lembro muito bem que foi para a Petrobras. Então, o PSDB, que não concorda com o RDC hoje, é o mesmo que concordou em 1998, senhor presidente. Presidente, a impressão que fica dos relatos aqui ao microfone de alguns líderes é que realmente o governo fez um pacto com o demônio. Porque as coisas aconteceram de madrugada e mantendo essa deformação aqui tremenda da manutenção dos lixões no Brasil. Dos lixões que infelicitam a vida de tantas pessoas, afetam a saúde das pessoas. Vossa Excelência tinha interrompido aqui esse hábito de se introduzir num projeto, numa medida provisória, matéria estranha, matéria diversa. Há cerca de 1 mês e meio atrás, Vossa Excelência anunciou aqui no microfone que deixaria de usar essa prerrogativa. Lamento, que aquele momento foi um momento de esperança. E agora está se vendo aqui um resultado, com o governo fragilizado. Para aprovar alguma coisa do interesse do governo, é necessário fazer concessões quanto à vida das pessoas. Por isso votamos pela preferência. Votamos sim a preferência. Como vota a minoria? Senhor presidente, eu vou repetir. Essa matéria é nula de pleno direito. Jurisprudência consolidada no Supremo. Aprová-la é nos submeter ao ridículo. Ao ridículo. De ser uma matéria que será derrubada no Supremo por qualquer um que entre lá e conteste essa decisão. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é a negação do nosso papel de parlamentares. É a negação desse plenário. Porque todos aqui sabem que existe jurisprudência firmada a esse respeito. E que aí está um trem da alegria de interesses corporativos e obscuros. Por isso a minoria, com veemência e com clareza, vota sim. Governo. Senhor presidente, eu quero aproveitar até para explicar, porque de um tempo para cá se consagrou aqui no plenário da Câmara essa história de jabutis nas medidas provisórias. Vossa Excelência tinha já lá anteriormente decidido que devolveria. Depois, esperando a votação
da PEC, que estabelece o rito das medidas provisórias, resolveu não mais indeferir a questão que viesse como matéria estranha a uma medida provisória. Veja bem, isso vale para o governo e vale para a oposição, porque também a oposição já quis lá de outras medidas provisórias botar jabuti. E nessa medida provisória, presidente, nós tiramos tudo. Sabe o que ficou, por exemplo, o que está sendo chamado de jabuti? Prorroga o prazo para os municípios terem seus planos de resíduos sólidos, que o prazo estava se vencendo agora. Dá mais 2 anos para os municípios poderem convenhar. Isso é jabuti que nós negociamos, está correto. Você podia dizer que é uma matéria estranha, é verdade, mas nós estamos ajudando os municípios e os prefeitos do país inteiro. Retiramos, presidente, toda a parte do turismo que negociamos com o ministro para discutir noutra medida provisória. Retiramos o negócio do cartório, não naquilo que beneficia o consumidor, mas na questão do protesto. Portanto, nós não colocamos, eu me dirijo à oposição, nós limpamos a medida provisória praticamente toda, preservamos o trabalho do relator e estamos oferecendo algumas alterações, evidentemente, avaliando como justas. Só tem uma que o governo vai avaliar, que é a história do Proálcool, daquele programa criado no governo Figueiredo e que tem uma quantidade de produtores pequenos e médios totalmente inadimplente com seus nomes no CADIM. A medida provisória incorporou isso. Nós vamos analisar. Não há compromisso de sanção, até porque não deu para avaliar de ontem à noite para isso, se isso tem impacto ou não na economia, principalmente na economia daqueles que produziam cana-de-açúcar e tinham as usinas que produziam álcool. Portanto, presidente, não é verdade que o governo não tem compromisso e nem tem nessa medida provisória com esses jabutis todos que estão falando aí. Nós limpamos, fizemos um acordo com o relator, trabalhamos de ontem à noite até hoje pela manhã cedo, e estamos produzindo o que é de melhor para o país dentro desse entendimento que nós construímos. Por isso que o governo, senhor presidente, vota não. Eu gostaria só... Presidente, o líder do governo disse que limpou a medida provisória. Eu gostaria de saber o que tinha de sujo no texto da medida provisória, que ele precisou limpar a medida provisória. Eu só quero dar Senhor presidente, eu quero apenas... Vossa Excelência me permite, o Partido Progressista está num momento de transição. O bloco que formalmente nós integramos ainda, vota não. Dentro do nosso partido, existem divergências. E eu quero apenas dizer aos meus companheiros que o meu voto será sim por uma razão legal. Nós estamos ferindo a lei complementar 95, 98 e isso será cobrado de nós, política e judicialmente. Por isso o meu voto é sim. Eu quero só dar uma palavra em função do que o deputado Zé Guimarães falou, até fazer uma pequena correção. Eu não decidi e mudei. Eu herdei a decisão e a modifiquei. Não houve mudança de decisão minha. E é bom historiar que o histórico de retirar a matéria estranha da medida provisória começou com então o presidente Michel Temer, quando a matéria era deliberada separadamente em cada casa, na Câmara, em seguida no Senado. Depois foi suspensa quando houve a decisão do Supremo que obrigou a passagem pela comissão mista e reintroduzida a partir da medida provisória 627 pelo ex-presidente Henrique Alves. A decisão minha foi porque, em função de ser na comissão mista, pelo regimento comum, a prerrogativa é do presidente da comissão e não do presidente de cada casa. E ainda mais, todas as retiradas eram submetidas recursos ao plenário e recursos votados, a matéria voltava, o que na prática significava que a vontade do plenário era exercida. Só para que a gente possa historiar corretamente o processo e pôr um ponto final nessa discussão, embora recurso exista, e o que eu espero é que essa casa vote a mudança do rito da medida provisória em PEC que vamos trazer oportunamente ao plenário. Presidente, solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação
pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Para falar como líder, primeiro, deputado Arthur Maia. Em seguida, qual é o próximo? Tá certo? Bom, vou encerrar a votação, chamar para a gente, depois eu chamo. Senhor presidente. Eu vou lhe dar, mas senhor presidente. Essa votação, PSC. Pois não, PSC. Senhor presidente, PSC, eu queria fazer um apelo ao líder do bloco que consta ali, para que liberasse, porque não há divergência entre os partidos do bloco. Ontem à tarde houve uma manifestação aqui no Salão Verde, onde os líderes do bloco informaram que o PMDB saiu daquele bloco. Então eu queria que fosse constado isso, para que liberasse, porque nem todo mundo pensa como pensa o bloco. O PSC, por exemplo, vota sim nessa matéria. Vou encerrar a votação. Está encerrada. O deputado que não está no painel, que recentemente tomou posse, deputado Zé Augusto Nalim, se quiser pode formular seu voto pelo microfone e será computado. Deseja votar, deputado? Vou encerrar a votação. Deseja votar, deputado? Vota no microfone. Deputado, Vossa Excelência votar no... Deputado Nalim, Vossa Excelência deseja votar? Vote ao microfone, que Vossa Excelência não está no sistema. Eu vou acompanhar a minha bancada, não. Não, deputado Zé Augusto Nalim, não. Está encerrada a votação. Votaram sim 176, não 186, mais um do deputado Nalim 187, abstenção 1, total 363, artigo 17.1, quórum 365. Foi rejeitado o requerimento de destaque de preferência. Requerimento de votação por partes. Requeiro nos termos do artigo 189, parágrafo 4 do regimento interno, que a votação do projeto de lei de conversão número 17/2015, oferecido à MP 678/2015, seja feita por partes, da seguinte forma: primeira votação, artigo 1º, artigo 3º, artigo 4º, exceto parágrafo 4º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11, artigo 13, artigo 14 e artigo 15. Segunda votação, artigo 2º, parágrafo 4º, do artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, 7º, 8º e artigo 12. Para falar contra, deputado Samuel Moreira. Na hora. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero ser breve também, não quero passar por chato. Várias vezes ocupei essa tribuna para falar sobre esse assunto. Todo o nosso respeito ao relator, deputado Jovair, competente, líder, experiente. Toda a nossa indignação com relação à bancada do governo. O governo disse aqui que tem que fazer concessões para poder obter votos. O governo que está refém acabou orientando a mudar os votos para que seja apreciado artigos do PDV absolutamente contrários ao interesse da população. É preciso ter muita atenção agora a esses artigos desse projeto. Eu vou dar só alguns exemplos. Está se falando aqui de recuperação e renegociação de dívidas. Tem artigo que trata de renegociação de dívida do Proálcool. Nós estamos votando isso. Nós tentamos eliminar esse tipo de votação para discutir em separado, projeto de lei separado. Não tem problema discutir os assuntos, mas não desse jeito, enfiando numa MP. O procedimento que é ruim, porque acaba não tendo transparência, não tendo discussão e acaba se votando de qualquer jeito. Eu vou dar um outro exemplo. Está se tratando aqui de cartórios. Não tenho nada contra quem é dono de cartório, mas é inacreditável que nós vamos criar mais dificuldade ao cidadão. Os artigos estão dizendo aqui, vai fazer uma notificação agora, tem que ir no cartório. Tem que ir lá registrar, pagar. É inacreditável que nós vamos onerar mais o cidadão, onerar mais as empresas. É inacreditável. Eu não consigo compreender essa ausência de transparência. Faz-se um projeto em separado, discute-se, debate e vota-se, mas não assim. Tem um artigo aqui que diz que a notificação feita no cartório tem que ir lá no cartório, e se você for notificar alguém de outro estado,
Você tem também que registrar no cartório de outro estado, por causa da territorialidade, colocaram aqui. Você tem que registrar em 2 cartórios. Aquele da origem e o do destino. É inacreditável. Projeto mexe com PIS, COFINS. É isso que nós estamos votando aqui, sem sequer ter debatido. Eu não vi nenhum deputado que está votando a favor aqui dessa medida cartorial subir aqui e defender. Dizer que essa medida traz um benefício. Que lá no cartório registrar traz um benefício ao cidadão, às empresas, que desburocratiza. Isso aqui é uma burocratização. A elevação de custo, de gasto do Brasil, é o custo. Presidente. Custo, para concluir, deputado, nós temos tempo justo. É o custo do Brasil. Portanto, eu peço muita atenção. Nós temos que votar contra, agora chegou a hora. Nós tentamos evitar que se trouxesse isso a voto, para apreciar só MP. Fomos derrotados por 10 votos. Só 10 votos. Agora, é o mérito, é o artigo, é o voto. Portanto, nós encaminhamos, pedimos a compreensão de todos para votar contra. É muito importante essa casa votar contra e dar a sua legítima manifestação. Presidente, peço consolidação. Estamos na CPI dos crimes cibernéticos. Prorroga a presente sessão por 1 hora. Se houver, veja bem, só se houver outra nominal, talvez, enfim, vamos verificar. Essas pessoas que estão presentes na CPI, nós demos o tempo para poder se deslocar. É preciso que se tenha um pouco de atenção. Demos 15 minutos, nós né? tivemos. Mas, bom, se houver outra nominal, a presidência consolidará. Para falar a favor, deputado Caio Inácio. 3 horas da tarde? 13. Orientação de bancada, como vota pelo requerimento de votação por parte? Bloco do PMDB, como vota? Pelo acordo, sim, presidente. Sim, PT. PT. PSB. Sim. PT, sim. PSB. Senhor presidente, eu acho que os acordos dentro das casas legislativas, eles são importantes, mas nós precisamos ter limite. Eu reitero uma posição, o Brasil todo está acompanhando o que aqui hoje acontece. Os deputados estão votando matérias de alta complexidade sem saber o seu conteúdo. Como a Câmara dos Deputados pode aprovar toda uma regulamentação do sistema e funcionamento dos cartórios no país sem conhecer o texto? Mas precisamos ter limite nas coisas. Acordo tudo bem, mas o acordo não pode ser maior do que o interesse da população brasileira. O governo está querendo aqui hoje, para manter sua governabilidade, perder os limites da responsabilidade. O que a gente precisa discutir são as matérias. Não refutamos a possibilidade de discutir o mérito de cada um delas, mas tenho certeza que hoje os deputados não conhecem as matérias que estão em discussão. Então não dá para votar dessa forma. PSDB não. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o PRB encaminha o voto sim. PR vota sim, presidente. PSB de bola. PSB vota sim. PSD sim. PSB. Democratas. Democrata vota sim, senhor presidente. Sim. PDT. Pelo acordo vota sim, presidente. Solidariedade. PROS. PCdoB. Solidariedade vota sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. PROS. PCdoB. Solidariedade vota não, senhor presidente. Perdão, nós somos contra essa matéria. Ok. PPS. Senhor presidente, é evidente que nós estamos aqui diante de um fato que, mais uma vez, coloca a casa contra o povo brasileiro. Primeiro, uma medida provisória de um item transformado em 15 itens diferentes. Nada a ver com o mérito da medida provisória. Na verdade, senhor presidente, o que eu estou dizendo é que esta medida provisória jamais poderia ser apreciada aqui pelo plenário. De outro lado, o que é que acontece? Se nós votarmos o que está sendo proposto, nós estamos dando, mais uma vez, um custo a mais para a sociedade brasileira, aumentando a burocracia e fazendo com que esta casa venha legislar contra os interesses do povo brasileiro. Daí a votar sim, porque nós compreendemos que o que está sendo...
Votamos não, porque compreendemos que não é possível estar ao lado desta proposta. PV. Senhor presidente. Presidente, PCdoB não. Senhor presidente, nós queríamos registrar aqui a nossa concordância com a orientação do PSDB e do PPS. São temas, não só porque são estranhos ao conteúdo original da medida provisória, mas temas que causam grande impacto na vida das pessoas, na vida jurídica das pessoas, uma vez que alteram o sistema registral de uma maneira tão contundente. Esse seria um tema a ser discutido, inclusive numa eventual comissão especial, dada a sua complexidade e dados os efeitos todos que isso gera. Por isso o PV encaminha não. Pessoal. Presidente, o pessoal não participou de acordo nenhum e não compactua com esse método. Quando se vê lideranças dos mais importantes partidos deste país, que é a nona economia do mundo, dizer que não sabe em que está votando, porque 15 leis consolidadas no único relatório, então é um desrespeito tão grande ao povo que a reprovação, a prioridade, a medida original, há pouco, não justifica essa tentativa de conciliar interesses. Se é necessário prorrogar a lei dos resíduos sólidos, que façamos isso, debatamos o tema. Agora, favorecer a cartórios e a outros interesses que não estão tão claros, que talvez sejam escusos, não podem ser aqui referendados pelo PSOL e por qualquer outro partido da República. Voto do PSB, presidente. PSB. Presidente, essa medida provisória faz a gente ver passar na nossa frente, eu não sei o coletivo de tartaruga. Vou em alusão, em analogia, usar o coletivo de peixe. A gente vê um cardume de tartaruga gigante do projeto Tamar passar na nossa frente, tirando bastante autonomia desse parlamento de discutir matéria por matéria. Por isso, a nossa posição nessa matéria não é jabuti, é um monte de tartaruga gigante que estão colocando nessa MP. O nosso voto é não, senhor presidente. Rede. Nós da Rede protestamos com essa comparação do que consta desse projeto com tartarugas e peixes. Mas eu não creio que se elimine aí uma irregularidade. Está se fazendo de uma irregularidade, que é a transgressão à Lei Complementar 95, está se fazendo dela duas irregularidades. A divisão em duas partes faz apenas com que se crie um ambiente para se deixar um pouquinho de transgressões numa votação e um grande número de transgressões em outra votação. Isso não resolve a questão. A Lei Complementar 95 é clara. Nós temos destaque, eu só tenho destaque simples, mas o PPS fez destaque de bancada para acabar com essa prorrogação de prazo de lixão. Isso é dramático, isso é vergonhoso. Eu vou pedir que, pelo menos, todos os que estão comprometidos com a aprovação de essas coisas que estão embutidas no projeto de lei de conversão, pensem em manter o fim dos lixões. Então, nós votamos. Então, o voto da Rede é não. Minoria. Presidente, essa matéria, me permita, presidente, a licença, transforma esse plenário em bonde de interesses tóxicos ou drogas de procedência desconhecida. Além de ser, repito, enfatizo, reitero, pleno direito, nulo, haja visto a ADIM, agora de junho, da ministra Rosa Weber, 4433, e do ministro Carlos Aires de Brito, 2010, portanto, o Supremo já decidiu a respeito dessa matéria pacífica. De fato, o que nós estamos fazendo aqui é um papel de nos cobrir de ridículo ao desdizer o Supremo Tribunal Federal e o processo legislativo. Meu voto pessoal é não, mas libero partido. Governo. O governo vota sim, senhor presidente, até porque essa medida provisória, ela tem como objetivo principal agilizar os processos licitatórios a pedido dos governadores na área de segurança pública, dando, por exemplo, velocidade
naqueles processos que os governos estaduais, em parceria com o governo federal, estão desenvolvendo. Visa fundamentalmente fortalecer e dar rapidez nos processos de reformulação e principalmente de construção e administração dos presídios federais, dos comandos de segurança pública. Portanto, o governo encaminha o voto sim. Vamos votar, presidente. Em votação, requerimento de votação por parte. Os que forem favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, os artigos 1º, 3º, 4º, exceto parágrafo 4º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, ressalvados os destaques. Orientação de bancada? Encaminhamento. Encaminhamento contrário, deputado Daniel Coelho. Ontem nós tínhamos... Senhor presidente, senhores deputados, pode às vezes até parecer repetitivo os argumentos que estão aqui colocados, mas acho que não havendo, durante o período correto, o debate dessas matérias, é muito importante que nós tentemos ao máximo explicar ao plenário e falar do que aqui está acontecendo. O que está sendo votado agora, de bolo, sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de debate nas comissões, sem nenhuma discussão nas bancadas que Vossas Excelências fazem parte, são assuntos diversos, como, por exemplo, uma discussão sobre as dívidas do Proálcool. Não sei se algum parlamentar aqui participou dessa discussão, mas os interesses numa matéria como essa são imensos. Está sendo votada aqui uma discussão sobre PIS e COFINS para o setor de informática. Não sei se os parlamentares sabem o que está ocorrendo e o que está no texto, mas também essa é uma matéria de grande interesse e de grande repercussão para setores importantes da economia brasileira. Está se discutindo aqui a questão dos resíduos sólidos. Particularmente, eu tenho uma opinião de que é necessário discutir com os municípios uma prorrogação de prazo. Mas será que tem que ser feito dessa forma, numa canetada, sem observar as nuances e as particularidades de cada região, sem discutir os aspectos ambientais que estão envolvidos numa medida como essa? E talvez, dos aspectos, o mais grave, porque confesso aos senhores deputados que mesmo desde a noite de ontem, tendo lido e estudado a matéria, não consigo ainda ter uma opinião formada em relação a um texto complexo que fala de toda a regulamentação do funcionamento de cartórios nesse país. Será que essa casa vai aprovar desta forma a regulamentação dos cartórios e mexer com a vida de toda a população brasileira? O que está em jogo aqui é o formato de cobrança das dívidas. E aí você mexe com o credor e, acima de tudo, com qualquer cidadão brasileiro que está devendo, que tem que pagar. Você mexe com as relações de compra e de consumo numa canetada. Não é esse o formato de debater um assunto com essa complexidade. É muito importante que seja rejeitado agora esse bloco de matérias para que posteriormente, aí sim, com o projeto de lei apresentado, essa casa possa fazer o debate, a imprensa possa acompanhar, a sociedade brasileira possa opinar e aí, quem sabe, num momento futuro, e não precisa demorar muito, esse plenário deliberar. Mas agora, dessa forma, a gente só está contribuindo para desvalorizar o papel desse parlamento e o papel de cada deputado, que tem que dar valor aos votos que recebeu e votar, sim, com consciência daquilo que está fazendo. Orientação de bancada. Como vota o bloco do PMDB na votação da primeira parte? Sim, presidente. Sim, PT. PT vai votar sim, presidente. PSDB. Senhor presidente, mais uma vez, só para alertar agora todos os deputados, nós estamos votando agora as matérias, votando os artigos em bloco que tratam desses assuntos que foram colocados aqui, assuntos do maior interesse da população. As bancadas deveriam discutir com calma em outros projetos de lei e não no corpo da MP, sem qualquer discussão, matérias relacionadas a refinanciamento de dívida do Proálcool. Imagina votar o refinanciamento de dívida sem sequer saber em que termos estão sendo renegociadas essas dívidas. Votar essa regulamentação
praticamente toda a mudança dos cartórios que envolvem toda a população, mudar regras que vão prejudicar, inclusive, levar mais prazo, tomar mais tempo da população, custar mais caro ao cidadão, nós vamos votar sem sequer ter debatido esses assuntos. Importante que as bancadas façam essa reflexão, que os deputados, por prudência, votem não e depois discutam nas suas bancadas um projeto de lei, que nós topamos discutir uma lei separada, não tem problema, mas... Concluída. Mas não dessa forma, o voto é não, agora é não. Bloco do PRB. Senhor presidente, o PRB vai usar esse espaço para poder orientar de forma sucinta, para que os parlamentares que aqui estão, eles possam entender que, embora os nossos pares tenham falado, há controvérsia na informação. O que diz respeito ao cartório vai trazer um avanço e uma inovação para o atendimento à população, principalmente, senhor presidente, aqueles desassistidos, que trata a respeito da uniformização do custo de todos os cartórios, que trata a respeito da territorialidade, em que a pessoa ela não vai ter que ficar procurando cartórios. Se o estado ou a cidade tem muitos cartórios, ela não precisará ficar procurando todos para poder resolver a sua... Chico já perguntou na CCJ se... Para concluir, presidente. Concluir, deputado. Ela vai poder, através de uma central única, ali buscar todas as informações que diz respeito ao cadastro dela, se é negativo ou positivo. Por isso, o PRB encaminha o voto sim. PSD. Bloco, PR. PSB. PR sim, presidente. PR sim. PSB. Presidente, PSB vai votar sim, porque nesse grupo contém a medida provisória original, que tanto o governo defende que os estados estão necessitando. Porém, nos resguardamos o direito de votar não em cada um dos destaques, que são as outras matérias alheias à medida provisória. Especificamente nesse voto, o PSB se posiciona assim. Democratas. Democrata vota não, senhor presidente. PDT vota sim, em nome do acordo, em nome do interesse dos municípios que tem uma questão como essa que envolve o lixo muito importante e que precisa de uma regulação nesse momento. Solidariedade, que é o tempo, cresceu o tempo de líder, Vossa Excelência está na ordem, é isso. Presidente, queria apenas colocar que deputado, nós estamos votando aqui o artigo deputado, 4. O tempo está com o líder aqui do Solidariedade. Depois... Autorizando a renegociação do CAL, que é um verdadeiro absurdo. E senhores deputados? O PSD não encaminhou ainda. Hã? O PSD não encaminhou. Eu chamei, o PSD. Mas não encaminhou. Tem tanto jabuti hoje que já apareceu até um jabuti na orientação. Vamos lá, com o voto do PSD. Presidente, nós estamos conversando, tentamos dialogar até com algumas pessoas que vieram aqui conosco, e apareceu uma primeira versão do acordo, que era menor do que a que apareceu agora. Agora está se misturando muita coisa. Está se misturando usineiros, está se misturando resíduos sólidos, misturando cartório. É muita coisa misturada junta. Não dá para nós tomar uma decisão dessa maneira. Então, o acordo que me trouxeram cedo, nós apostamos, até votamos a favor da votação em separado por bloco. Porém, o que foi encaminhado como acordo não foi o que nós participamos, por isso nós somos contrários. PSD não. Como vota o PROS? Como vota PCdoB? Senhor presidente, eu estou na tribuna porque eu vou juntar pois não, agrega o tempo de líder. Com o tempo de líder. Pois não. Bom, rapidamente, para o encaminhamento da matéria, nós vamos manter a coerência que nos conduziu até aqui em relação a essa medida provisória. Nós votamos pela medida provisória original, não vai aí nenhum desrespeito ao relator, nem tampouco ao trabalho da comissão especial, mas não pode, numa matéria deste tipo, que é uma mudança de regime de licitação, nós temos os acréscimos que tivemos, inclusive na administração do sistema prisional. Então, são jabutis impossíveis de serem incorporados num tema como esse. Então, nós votaremos não ao texto, mantendo a posição coerente com a medida provisória original, que nós gostaríamos de ter aprovado. Senhor presidente, o Democratas orientou não, senhor presidente. Pode também?
O recurso feito pelo deputado Adi? Foram apensados os dois. Os dois. Agora, eu gostaria que a Comissão de Constituição e Justiça esclarecesse, porque a informação de lá é que o recurso não chegou. Orientação continuar. PPS. Senhor presidente, o PPS não participou dessa negociação. O PPS, historicamente, é contra o RDC, contra o regime diferenciado de contratação, não apoia essa votação. E quanto à questão dos resíduos sólidos, dos lixões, o PPS tem um pensamento que os municípios brasileiros precisam se atentar para essa situação, para que a gente tenha, junto ao Ministério Público Federal, um TAC, um termo de ajuste de conduta para que os municípios realmente possam cumprir. Hoje são mais de 3.300 municípios que não atenderam à solicitação, esse projeto de lei de 2010, inclusive do deputado Arnaldo Jardim, do PPS, para que realmente essa lei possa ser cumprida. Então, o PPS, senhor presidente, encaminha não. PV. É porque tem fila aqui da liderança, não poderia, para ele chamar, tem que chamar aqui a ordem. Só um minutinho, deputado, deixa eu concluir essa orientação. Tem uns 5 na sua frente aqui. Nós estamos segurando, se eu chamar outro, ele chama outro. Não, porque ele estava na vez, era a vez da deputada Jandira. PV. Senhor presidente, o PV, mais uma vez, vai ser contrário a essa matéria, não só pelo aspecto, repito, de matéria estranha, mas especialmente porque trata de uma mudança realmente desconhecida pela maioria dos senhores e senhoras deputadas no sistema registral brasileiro, algo que é extremamente importante. Ao lado disso, o PV também é contrário a essa ampliação, a essa prorrogação do tempo dos lixões. O tempo já foi dado, 4 anos é um tempo mais que suficiente, e isso trará impactos. Os impactos trazidos por isso para o Brasil são ainda mais caros do que os lixões que estão sendo feitos. Aproveito, inclusive, para saudar o deputado Vitor Mendes, que é o presidente da Frente Parlamentar de Resíduos Sólidos e que tem trazido um rico debate sobre esse tema nessa casa. Pessoal. Presidente, RDC... É bom que a população saiba do que estamos tratando. Quando se vê um estádio orçado em 500 milhões, concluído por 2 bilhões, como ocorreu no estado de São Paulo, diante de uma favela, as pessoas famélicas perdendo o direito de morar, é isso que é a RDC. Como exceção, é discussível a sua necessidade. Mas do jeito que está se propondo aqui, é a crueldade, é dinheiro para favorecer os muito ricos, das empreiteiras, os políticos corruptos e a miséria naqueles que vivem do trabalho. Essa proposta, ela envolve Proálcool, por exemplo, Cofins. Eu ouvi falar hoje em déficit da Previdência. Quem fala isso esquece o superávit do sistema de seguridade social. Mas, ao mesmo tempo, votar em diminuir a Cofins, porque implicará nisso, é destruir direitos sociais. Por fim, interferir na lei de execuções penais. E a lei de resíduos sólidos, eu concluo, presidente. Em 2010, ela deu 4 anos para ser viabilizada. Nós vamos prorrogar agora por 8 anos. E falamos em crise ambiental, crise hídrica. E vamos dar 8 anos para irresponsabilidade inadmissível. É não. PSB muda orientação para não, senhor presidente. PSB muda orientação para não. Discussão com a bancada, PSB muda orientação para não. Rede. Nós vamos continuar votando não, pelas mesmas razões. Não vamos esgotar aqui mais ainda as senhoras e senhores deputados. Vamos enfatizar que há um destaque para o artigo 17 da MP, que é do projeto de lei de conversão, que exatamente trata da questão dos lixões. Se de todo for impossível derrotar essa parte da MP, onde consta esse artigo 17, essa alteração do prazo para desativação dos lixões, não sei se na divisão manteve a numeração 17, mas o PLV será respeitado da maneira regimental. E aí eu vou pedir o apoio dos deputados para, na hora do projeto de lei de conversão, nós darmos à população esse direito à saúde. Não é uma discussão ambiental teórica, o que não seria pouco, já seria muito.
mas as pessoas, as crianças, estão com a qualidade de vida afetada. Os lençóis freáticos, os leitos de rio. Então, o voto continua sendo... Pelo PROS, presidente. PROS. Senhor presidente, não é possível que nós vamos continuar falando dos jabutis e votando a favor dos jabutis. Aliás, não é nem jabuti, isso é um zoológico. Isso já é um zoológico que tem nessa MP. O PROS, senhor presidente, vai orientar sim, mas este deputado está orientando, vai votar não. Em protesto também pela prática que nós temos aqui nesta casa de, numa medida provisória, ficar colocando matérias estranhas. A medida provisória não é ruim, mas esse zoológico que está nela é que está fazendo com que a gente vote não. Minoria. Senhor presidente, orientação com tempo de líder. Requer não, tempo é de que líder. tem a ordem. E aí eu teria que chamar todos, tem uns 5 líderes à sua frente. Aí eu teria que chamar todos os líderes na ordem. Acabando essa votação, se for desejo, eu vou chamando. Tudo eu bem, não poderia lhe então passar. faria orientação e requer o Até tempo de porque está líder. pedido aqui o deputado Bruno Araújo também. Passou para Vossa A Excelência. rede só quer fazer uma retificação para a taquigrafia. É que eu fiz menção ao artigo 17 do PLV, é artigo 14. Pois não, deputado. Obrigado. Deputado Júlio. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dirigir uma pergunta a esse plenário e ao líder do governo. Por que, senhores, nós retiramos desse projeto aquela parte que permitia a aquisição de bens para a área de segurança e permaneceu de bens que ficariam isentos da 8666. Segurança é artigo de primeira urgência e necessidade dos brasileiros. E ficaram os cartórios. Eu pergunto ao líder do governo e a esse plenário, por que isso? Por que que nós tiramos a isenção da área de turismo para exatamente empresas que trabalham com o turismo e agências e permaneceram os cartórios e outros mais? Por que que é que nós não desoneramos o IR, por exemplo, dos nossos filhos no exterior? Concluí, deputado. Até 20 mil reais e outros interesses ficaram aqui. Por que que, nós retiramos exatamente a questão da regulamentação das lotéricas para permanecer outros interesses? Porque esses não tinham padrinhos suficientemente fortes, porque os outros tinham. Que jogo é esse? Que interesses são esses que têm condições de permanecer dentro deste zoológico e por que que os outros são barrados? Eu queria que a liderança do governo, meu caro e querido amigo Josué Guimarães, explicasse por que que ele retirou esses interesses e quais os interesses que permitiram que os demais interesses permanecessem. A minoria, senhor presidente, vota com convicção não. Governo. Senhor presidente, primeiro dizer que eu vou repetir uma questão para deixar bastante clara no plenário. Nós, de ontem para hoje, nós retiramos e enxugamos completamente o PLV. Segundo, por que que nós tiramos a questão do turismo? Deputado Raul, porque nós queremos fortalecer o turismo aqui dentro, não lá fora. Porque essa regra que dá o limite até 20 mil por mês, a isenção do imposto de renda vai incentivar o brasileiro que vai para o exterior. E nós queríamos era botar essa regra para o Brasil. Não dá tempo de discutir. É o contrário do que Vossa Excelência está dizendo. Nós queremos incentivar o turismo aqui dentro do Brasil. Esse limite de isenção do imposto de renda para quem vai para o exterior, qual é a razão disso? Nós queremos turismo no Brasil. É o contrário do que estão dizendo aqui. Nós queremos fortalecer o turismo no Brasil. Como é que nós vamos dar esse benefício da isenção só para quem viaja para fora? E a isenção para bens e serviços na área da Vamos segurança? Por gentileza, eu estou com a palavra. A palavra está com o deputado. Portanto, nós queremos a isenção para quem investe no turismo no Brasil e não a isenção até para poder... O RDC vai dar segurança para isso. Segundo, presidente,
só para terminar, a orientação do governo que é sim, veja bem, a prorrogação dos resíduos sólidos, isso é uma injustiça, as pessoas, nós não estamos incentivando os municípios. Qual é o município que vai poder convenhar com o governo federal no próximo ano, com esse prazo agora do final do ano, dos resíduos sólidos? Nós vamos prejudicar os municípios, os prefeitos, coitados, que estão sofrendo restrições econômicas graves. Portanto, isso não é jabuti. Não me venha com essa história. Esse jabuti, se é que é, ajuda os prefeitos de todos os municípios brasileiros. Por isso que o governo encaminhou o voto sim, senhor presidente. Em votação, presidente. PSD libera. PSD libera. Em votação, os artigos 1º, 3º, 4º, exceto parágrafo 4º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. A verificação nominal, presidente. Aprovado. Verificação, presidente. Verificação concedida. Conjunta, presidente. Verificação conjunta. A presidente solicita ao senhor deputado, tome seus lugares, inicie a votação do sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Presidente, uma questão de ordem da votação. Presidente. Quem quiser obstruir, Sim, né? Sim. não pode. No meu partido não pode. Então eu gostaria de lhe propor o seguinte, que Vossa Excelência não computasse como falta o não votar. Porque é uma maneira de, pelo menos, nós nos manifestarmos contra esse jardim zoológico que denigre até o jogo do bicho. Deputado, eu consolidarei hoje, por qualquer das votações nominais que teve, quem esteve presente. Então, é a forma de atender sem líderes. Não votar e derrubar a sessão. PTB. Presidente, eu queria lembrar que nós estamos votando em bloco uma série de matérias de importância fundamental. E acordadas ontem e hoje de manhã com os líderes da base. Eu quero lembrar mais que essa histeria com relação à questão do lixo, das prefeituras, eu vejo deputados aqui que defendem que estão contra essa questão, principalmente deputados de grandes centros. É necessário pensar que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e que todos eles, a gente vê muito deputado aqui falando que precisa ajudar a prefeitura, precisa ajudar prefeito, mas na hora da prática aqui, vem com história de que o meio ambiente isso, o meio ambiente aquilo, e alguns que até já foram prefeitos e que não deram conta de fazer esse serviço lá. Mas aquela velha história, pimenta no dos outros é refresco. Então, quem está administrando as prefeituras com todo sofrimento, sabe a dificuldade que tem para resolver essa questão dos aterros sanitários. E mais do que isso, presidente, nós vamos votar não. É importante dizer, senhor presidente, é importante dizer que os prefeitos estão fechando as suas prefeituras por conta de coisas muito mais importantes. A questão da merenda escolar que eles já não suportam, do transporte escolar que eles não suportam, e vamos indo por aí afora. Então, as prefeituras brasileiras estão pedindo socorro. Quando eu coloquei isso na medida provisória, significa que eu estou atendendo o anseio dos prefeitos brasileiros, que não suportam e não dão conta de cumprir esse compromisso. Então, solicito aos deputados do PTB que venham a plenário e que vote sim, senhor presidente. Volto a dizer que na semana que vem, infelizmente na quinta-feira, nós faremos a sessão no horário de tarde. Mais uma vez, tivemos quórum muito tarde e a produtividade para atender o combinado não vai atender a necessidade de conclusões de votação. Então, voltaremos ao normal do horário tradicional na quinta-feira que vem. Já tentei 6 vezes. Nas 6 vezes não tivemos o sucesso que deveríamos ter. Como líder, deputado Saguete. Presidente, 1 minuto aqui. Como líder, deputado Saguete, eu tenho uma fila de líderes, deputado Daniel, eu tenho que chamar. É só uma orientação sobre a votação, presidente. Presidente. Não é a última votação, não. Haverá outra sessão extraordinária convocada agora para continuar, não. Presidente. Deputado Saguete como líder, depois eu dou a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Como líder, deputado Raul Jugman. Eu tenho várias inscrições de líder e tempo de sessão. Deputado Raul Jugman. Em seguida, deputado Raul Jugman, vou encerrar a sessão, a votação.
Só para dar como Lembrando que, se por acaso essa parte for derrotada, a medida provisória vai cair. É importante que saibam que vai cair a medida provisória. Falta a segunda parte, vai cair a medida provisória. Presidente, só para dar como lida aqui, deputado... Não pode agora não, deputado. Deputado Raul Júlio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, eu venho aqui a essa tribuna para lembrar, talvez exaustivamente, repetitivamente, e peço desculpas, até um tanto cansativamente, que nós estamos aqui, ao aprovar esta matéria, esse PLV, cometendo um ato que é de conhecimento de todos e todas, que incide numa inconstitucionalidade formal. Isto porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu em diversas oportunidades que cabe ao Congresso Nacional emendar toda e qualquer matéria, deputado Paulo Aze, toda e qualquer matéria, desde que obedecendo a dois limites. Primeiro, não compete ao Congresso Nacional e a esta Câmara criar despesas, sabemos todos. E, em segundo lugar, não pode a Câmara e, por decorrência, o Congresso Nacional realizar emendas que sejam diferentes do objeto da medida provisória ou da lei. Isto é do conhecimento de todos. E ainda recentemente, em junho, a ministra Rosa Weber, em ADIM que foi decidida em junho deste ano, ela mais uma vez atestou a inconstitucionalidade formal do que nós estamos fazendo aqui hoje. Como anteriormente, na ADIM 4288 de 2010, do ex-presidente do Supremo, o ilustre Carlos Aires de Brito, também decidiu pela inconstitucionalidade formal em emendas que nós estamos fazendo aqui. Então eu pergunto, não mais a deputados ou deputadas, mas a cidadãos e cidadãs adultos brasileiros, por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos repetindo e incidindo nesse erro? Se é ilegal, se é inconstitucional, se qualquer uma das entidades que podem arguir uma ação direta de inconstitucionalidade, como qualquer dos partidos aqui presentes, ingressando no Supremo Tribunal Federal, vai derrubar todo esse trabalho, vai derrubar todas as horas que nós estamos dedicando a isso. Só pode haver uma razão. E eu refletia e me perguntava, que razão é essa? É a certeza da impunidade. Porque a única coisa que pode permitir que se mantenha este tipo de decisão é a certeza da impunidade. E sabe esta Câmara Federal que é a impunidade, meu caro presidente Chinalha, que é um dos maiores males nacionais. Mais ainda, que a impunidade é aquilo que persegue a noção e o conceito nosso de políticos e da política, no sentido de nos degradar e no sentido de retirar credibilidade ao sistema político, à política e aos políticos. Hoje, presidente Chinalha, nós estamos apostando na nossa impunidade, porque só a impunidade pode manter uma decisão como essa no arrepio do que é de conhecimento de toda esta casa, que nós estamos aqui incorrendo de uma forma que nos cobre, me perdoem, de vergonha e de ridículo, em algo que é do conhecimento de todos nesse país, e que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, já decidiu sobre essa matéria
por diversas vezes, é uma jurisdição inteiramente consolidada e que é do conhecimento de todos. E se é do conhecimento de todos, por que incidimos nisso? Por que realizamos esse ato de desrespeito à Constituição, que é o grande produto, a grande lavra, o grande legado para o país desta casa? Nós vamos incorrer nisso com a certeza de que vamos ficar impunes, como se sentem impunes aqueles que desviam dinheiro, como se sentem impunes aqueles que cometem crime, como se sentem impunes aqueles que lesam a propriedade, como se sentem impunes aqueles que lesam a vida. Esse é um plenário que vota na sua autoimpunidade. Este é um plenário que desconhece o desejo de justiça, o desejo de que seja feito a apenação daqueles que cometem crime. Nós vamos ficar alinhados com aqueles que, sob a sombra da impunidade, vem negando a esse país o seu sentimento de justiça. Porque eu não acredito, presidente, que nenhum dos parlamentares aqui seja dado desconhecer que nós estamos incorrendo na inconstitucionalidade, que nós estamos cometendo um desvio, que isso não se sustenta, que isso é uma vergonha. Todos nós aqui, e acredito que inclusive aqueles que apoiam essa medida, os devem fazer se tem autoestima, se tem respeito por esse plenário, se tem respeito por este poder, devem ter vergonha de votar sim e aprovar isto que é um desrespeito à Constituição, a esta casa e a nós mesmos. Não é possível que nós venhamos a cobrar, não é possível que nós venhamos a legislar no sentido de reduzir a impunidade, de cobrar o fim dos malfeitos existentes neste país, a exemplo dos diversos que nós somos assaltados todos os dias, se nós optamos aqui por permanecer impunes nesse ato, fazendo um desrespeito frontal à Constituição, ficando aqui na posição, e eu peço desculpa por utilizar essa imagem, na condição de bondes de drogas tóxicas do qual nós não temos conhecimento. É indigno num parlamento, é indigno da soberania popular, é indigno nós, inclusive, como cidadãos e cidadãs, estarmos acompliciados com o que é um crime e um desrespeito à Constituição Nacional. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 185, não 167, abstenção 2, total 354, artigo 17.1, quórum 355. Foram aprovados os artigos 2º, parágrafo 4, artigo 4º, artigos 5º, 6º, 7º, 8º, Foram aprovados artigo 1º, 3º, 4º, exceto parágrafo 4º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, ressalvados os destaques. Em votação, eu acho que essa segunda votação há um consenso, que eu acho que todo mundo vai rejeitar. Então poderíamos poupar tempo, se fosse possível. A segunda parte tem acordo de rejeição generalizada. Presidente. Votar simbolicamente. Pode ser? Pode ser simbólico e não precisa orientação. Então, em votação, o artigo 2º, parágrafo 4º, artigo 4º, os artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 12º, ressalvados os destaques que, obviamente, serão prejudicados se for rejeitado. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Todo mundo levanta a mão. Rejeitados. Essa presidência informa que foram retirados os destaques números 1, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 17, 19, 20 e 26. Deixa eu só dizer uma coisa. Ficaram quantos destaques, presidente? Vossa Excelência vai convocar outra sessão para agora? Deixa eu tentar me entender com o plenário aqui, ver o número que vai ficar, para ver o que é possível, para não exceder a minha palavra, que tem tempo de lida aqui. Se for o caso, se Vossa Excelência puder examinar, o painel não é por implicância, não. Porque o plenário está esvaziando muito. Pois é, o que eu vou propor, infelizmente, eu sou escravo daquilo que eu combino com os líderes e com o plenário. Tempo de liderança. Eu vou dar para o deputado Carlos Sampaio, eu vou chamá-lo. Pode deixar que eu chamarei antes do encerramento. Eu sou escravo daquilo que eu combino. Eu anunciei
que seria de 9 às 14 horas. Eu não vou convocar a extraordinária, porque alguns já foram embora. Nós vamos ter que deixar os destaques, porque são 9 destaques, nós não conseguiríamos resolver isso rapidamente. Porém, infelizmente, nós não temos mais condições de manter a tentativa do horário pela manhã, porque não tem sido atendido o apelo que a gente faz de dar o quórum, de modo que a gente permita trabalhar. O quórum sem insistir, presidente, vamos insistir mais. Já insisti 6 semanas. Não. Infelizmente não tem sido. Aí volta e vai. Então, eu alerto a Vossas Excelências que nós temos 2 medidas provisórias importantes e vamos ficar apenas com o principal de uma das medidas provisórias. Ou seja, eu sou escravo, eu vou apenas votar os destaques simples para que a gente, por acordo, possa deixar apenas os destaques de bancada. Vou passar a palavra para o restante do líder que tem ou encerrar a sessão. Podemos, por acordo, rejeitar os destaques simples? Quinta tarde também não vai ter quórum, presidente. Não, haverá sim, como sempre teve, deputado, e haverá, porque nós vamos estender como normal com os efeitos administrativos. Aí cada um vai ser responsável por aquilo de não dar presença. Em votação, requerimento para votação em globo, pelos destaques simples. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Votação em globo da admissibilidade dos requerimentos de destaque simples. Aqueles que forem pela admissibilidade permaneçam como se acham. Os contrários se manifestem. Braço aí, companheiro. Rejeitado a admissibilidade dos destaques simples. Estão prejudicados os destaques simples. Os destaques de números 11, 22 e 23 foram inadmitidos.